Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Espiritual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Capile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Célia com a prece inicial, nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinho de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Célia e Alexandre. E finalizando com a nossa irmã Eliane com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece inicial. Neste momento feliz, onde nos encontramos para realizar nosso encontro do Evangelho no Lar, pedimos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que nos oferta as palavras de seu Evangelho de libertação, verdade e de amor. Também pedimos o auxílio de nossos irmãos espirituais da Casa Espiritual Maria de Nazaré, nossos irmãos superiores, para que nos auxiliem, nos ajudando a encontrar a harmonia e as tranquilidades necessárias para este momento, nesse encontro. E assim possamos nos preparar os nossos espíritos para receberem palavras de conforto e de esperança, e que possamos hoje e sempre estarmos unidos em torno de Cristo e de sua sabedoria, o amor incondicional de nosso Deus. Lembrando que Jesus é o presente de amor e compaixão, caridade e solidariedade, o amor sublime que nos fortalece, o mais puro amor ofertado generosamente para nos elevar cada vez mais alto e nos lugares mais brilhantes dentro de nós, dentro do universo do amor de Deus, dentro do amor universal. Assim seja. Nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 165, Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está em João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fez-lhe nascer na manjedoura singela, deu-lhe o trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples, não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais, conduziu ao serviço ativo do bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados, enviou-o ao círculo de pecadores contumazes, induziu a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim um clima abençoado para a salvação de muitos. Fez-lhe ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos, loucos, de modo a beneficiá-lo. E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal, como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior da vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer, quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. E assim, pois o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Esse capítulo 165, assim como do livro Vinha de Luz, traz uma reflexão profunda sobre o modelo de missão que Jesus deixou aos seus seguidores.
A frase, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, está em João 20, 21, não é apenas uma declaração, é mais um chamado à ação, indicando que o cristão deve seguir os mesmos passos do Mestre. Jesus foi enviado ao mundo em extrema humildade, nascendo numa manjedoura, longe de qualquer grandeza terrena. Seu exemplo começa na simplicidade, mostrando que a verdadeira missão espiritual não depende de status ou riqueza, mas de entrega e serviço. Desde a infância, ele assumiu responsabilidade, trabalhando como carpinteiro. Essa fase simboliza a importância da disciplina e do esforço cotidiano, ensinando que a preparação para uma vida de serviço exige dedicação, renúncia aos atalhos fáceis. No deserto, enfrentou tentações e provações, fortalecendo-se na oração e no jejum. Esse período revela que a espiritualidade genuína requer resistência interior, pois o caminho do bem nem sempre é acolhido pelo mundo. Sua vida foi marcada pela frugalidade, sem apego a prazeres efêmeros. Jesus não buscou conforto, mas sim a conexão com o essencial, demonstrando que a felicidade não está nos bens materiais, mas na realização do propósito divino. O Mestre dedicou-se aos doentes, pobres e pecadores, mostrando que o amor cristão não discrimina. Ao compartilhar religiões com marginalizados, ele ensinou que a verdadeira caridade exige proximidade e não julgamento, e que a salvação é oferecida a todos. Seus milagres não eram espetáculos, mas gestos de compaixão. Curou paralítico, deu vista aos cegos e acolheu os leprosos. Cada ato reforçava que a missão do cristão é aliviar o sofrimento alheio, usando os dons para servir e nunca para se promover. O ápice de sua jornada foi a crucificação. Entre os criminosos abandonados por muitos, esse sacrifício não foi um acidente, mas uma lição final. O caminho da redenção muitas vezes passa pela renúncia, pela incompreensão, mas conduz à verdadeira ressurreição interior. Emmanuel deixa claro que, se fosse nesse modelo de Jesus, os seus seguidores não podem esperar uma trajetória de facilidade. Quem busca o Cristo comodamente, sem disposição para servir ou sofrer pelos outros, ainda não compreendeu o Evangelho em sua essência. É inevitável, meus irmãos, ser enviado, assim como Jesus significa abraçar a vida de amor ativo, sacrifício e humildade. A recompensa não está no mundo material, mas na transformação interior e na certeza de cumprir com fidelidade a vontade do Pai. Gratidão. Dando continuidade nos comentários do nosso irmão Ney, nós vemos aqui um Jesus que veio com uma missão. Ele não veio aqui evoluir, ele é um espírito evoluído. Ele é o nosso Cristo, o co-criador desse planeta. Recebeu de Deus a missão de criar esse planeta. E observou ele ser criado, evoluir, o homem estar habitando aqui, o espírito, os animais e tudo mais. Até chegar o momento e os espíritos foram nascendo, e espíritos mais evoluídos no meio e fazendo o homem na sua possibilidade de evoluir. Até que o momento que Jesus disse, eu preciso cumprir o que Deus me pede, e veio habitar entre nós. Então ele veio como um espírito que já evoluiu, passou por todas as fases de evolução e sabe como é difícil e sabe como é prazeroso também crescer, evoluir, conquistar a glória de Deus, conquistar o amor de Deus. Então ele veio como um exemplo. Ele veio aqui
andou conosco, ele se preparou, ele teve seus momentos de alegria, teve sua mãe, com seu pai, com sua família. Jesus não viveu só no martírio, só na tristeza, na angústia. Ele viveu uma vida de dignidade, mas Jesus não se perdeu em coisas supérfluas. Jesus não se perdeu em festinhas, em adolescência. Jesus já era um espírito construído e veio para cá momentos muito marcantes no meio de um centro populacional de muitos espíritos estavam ali e as ideias poderiam ser espalhadas pelo mundo como foi a Judéia, tomada por Roma, e Jesus foi colocando seus exemplos. Ele não impôs a ninguém, ele sentou e começou a falar das suas ideias e as pessoas começaram a se imantar a ele, se chegar a ele e ouvir. De repente ele senta no meio de criminosos, de gente ruim mesmo, gente que rouba, mente, se prostitui, e ele senta ali com a sua dignidade. A dignidade é tanta que ninguém consegue tirar a dignidade, consegue absorver o amor dele, e ele começa a falar desse amor, da grandeza de Deus, o que é viver de forma correta, de qual é a alegria de ajudar o próximo. E começa com os exemplos também, e vai arrebanhando os seus apóstolos, e vai ensinando a esses homens de coração mais rude, ensinando a eles também essa alegria, que é a palavra de Deus, transformada em amor. Vai ensinando a cada um desses apóstolos, e a cada um que vai seguindo, que a cura de cada um depende da vontade dessa pessoa. A cura de cada pessoa, a salvação de cada alma está na vontade. O quanto você quer progredir. Eu te curei, porque você quis se curar. Mas olhe lá, vá, não peque de novo. Porque você abaixar seu padrão vibratório, você adoece de novo. Você se perde de novo. Mantenha ali na luz. Eu estou te mostrando uma luz, estou te mostrando um farol. Estou te mostrando como exemplo, não de um homem poderoso que pela força da espada coloca a sua palavra, mas pela força do amor. Ele foi caminhando, caminhando, dos exemplos, e mesmo depois que ele morreu pela cruz, que seu corpo desapareceu e que ele voltou, e que disseram que seu corpo nunca existiu, e tantas mentiras foram colocadas, ele ainda está aqui conosco todos os dias, porque foi o amor que ele semeou, foi o amor que ele colocou todos os dias para nós. Esses exemplos precisam ser seguidos. Assim seja. Bom, complementando o que nossos irmãos já trouxeram, a reflexão que devemos tomar para nós desse belíssimo texto gira em torno do como, do assim como. Podemos aprender do texto a reconstrução bastante singular de como foi esse envio de Jesus, de como isso nos importa. E compreendemos, não em torno da teoria que narra a vinda do Mestre, mas da sua experiência concreta. Reparemos como a mensagem de Emmanuel nos remete a uma sequência quase pedagógica. A manjedoura como um símbolo maravilhoso da humildade desde o nascimento. O trabalho dele em ajuda ao pai desde tenra idade. Toda uma formação da época em torno de uma lei, de uma exigência normativa que foi simbolizada pelo jejum e pela oração no deserto. A vida simples e desapegada dessas armadilhas terrenas. O contato direto e sempre de cunho caridoso com os marginalizados, com os pecadores, com os doentes. O serviço ao próximo de maneira sempre ativa, especialmente aqueles que sofriam. E por fim a conclusão de sua vinda na cruz, com seu sacrifício extremo, simbolizando o abandono, o desprezo e a dor. Vejam que não é para focarmos naquilo que o nosso maior guia e modelo fez, e sim em como o Pai o enviou.
A ideia é que entendamos como Deus poderá também nos enviar. Aqui podemos perceber um ponto de choque que muitos de nós não compreendemos. A expectativa de seguir o Cristo será a garantia de conforto, status, felicidades e conquistas terrenas? Aqui a ferida é tocada e dói. A certeza é que, como aprendizes do Mestre, e no atual estágio em que a humanidade se encontra, não haverá facilidades durante a passagem. E eu quero destacar a frase final do texto. O cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. É preciso, se quisermos estar em concordância com os ensinamentos do Cristo, que deixemos de lado a superficialidade do cristianismo, que busca bênçãos materiais sem qualquer disposição para o sacrifício. Somos espíritas. E enquanto espíritos que trazem bagagens difíceis, somos compelidos a crer na necessidade de resgate, de acerto, de serviço e, principalmente, de amar a nós mesmos e também ao próximo. A verdade apresentada é que o envio do discípulo se dá no mesmo padrão do envio do mestre, ou seja, com humildade, com serviço, enfrentando a rejeição e muitas vezes a dor. E é bom a gente também não esquecer que existem implicações no nosso campo psíquico. Se pensarmos nesse padrão de envio como um processo de despojamento do nosso próprio ego, podemos ver o nascimento humilde como uma desconstrução da vaidade. O trabalho e a vida simples como disciplinadores dos desejos mais mundanos, nos mantendo mais ancorados na mente que cria uma vida saudável. O contato com os marginalizados, pecadores, doentes, como uma ruptura da ideia narcísica de que somos superiores ou puros. E, enfim, o abandono na cruz com o sacrifício nos remete a uma separação do eu material para que o ser espiritual surja na certeza do encontro com o Mestre Jesus. Psicologicamente falando, isso é o caminho da renúncia ativa, onde a felicidade não está em evitar a dor, mas em integrá-la como parte do sentido da nossa vida. Essa análise nos leva a uma pergunta bastante incômoda. Será que aceitamos ser enviados no mesmo padrão de Jesus? Ou ainda esperamos uma missão confortável, feita sob os nossos termos? O texto desmonta essa fantasia espiritual e nos coloca diante do chamado real. Se queremos ser enviados, ou seja, se queremos ser cristãos, precisamos estar prontos para viver a lógica do Evangelho, que é inversa à lógica do mundo. Muita paz e muita luz. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Liane para conduzir a prece final. Mestre maior Jesus,
Estamos encerrando aqui a nossa exposição do nosso Evangelho no Lar, agradecendo a presença de todos, principalmente da espiritualidade que nos acompanha em nossos ensinamentos de Jesus, nos ensinando e nos dando a cada encontro mais um pouco de saber das tuas palavras. E a todos que participam escutando e refletindo sempre e pondo em prática as palavras. Agora eu gostaria de ler um texto de Cassimiro Cunha, feito por Chico Xavier, do livro Gota de Luz. Chama-se Culto Doméstico. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificação, onde a língua translouca dilacera e calunia. Brotam flores